Oi, Eliara, boa tarde para você e para todos. Pode-se dizer que sim. Um estudo feito pelo Comitê de Oxford, Alívio para a Fome, apontou que a pobreza no Brasil cresceu bastante nos últimos 2 anos. Além disso, a insegurança alimentar pode afetar cerca de 116 milhões de pessoas. O resultado é esse que a gente vê diariamente, pessoas tentando furtar alimentos para garantir a sua sobrevivência. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Luiz Henrique Silva Almeida, que é defensor público. Doutor, o que a gente pode dizer a respeito disso? Essas pessoas, elas podem ser criminalizadas? Sim, o fato praticado por elas constitui um crime previsto no Código Penal. Ainda que a gente defenda, né, que há excludentes de ilicitude, que há uma insignificância do fato, né, tudo isso vai ser analisado pelo Poder Judiciário, após manifestações do Ministério Público, da Defesa, mas as pessoas podem vir a responder a um processo e, eventualmente, até ser condenadas por esse fato. Que tipos de condenações podem acontecer? Elas serem marcadas na justiça por que tipos de crimes? De maneira geral, esses fatos que têm sido noticiados, né, mais comumente, são o crime de furto. Por o crime de furto não ter uma pena tão alta, normalmente as penas, caso elas venham a ser condenadas, né, as penas vão ser em regime aberto ou às vezes até penas restritivas de direito, né, penas alternativas, como prestação de serviços à comunidade. Mas mais do que isso, né, se criará sobre a pessoa um estigma de uma condenação, o que a gente sabe que dificulta ainda mais o acesso delas ao emprego, o que agravará essa situação de miserabilidade que ela já se encontra. A Justiça já tem recebido inúmeros processos, né? Cerca de 20% das ocorrências, dos registros aqui em Goiânia, tem sido sobre furto de alimentos. Mas a Justiça também tem mostrado que esse tipo de caso não está sendo levado adiante, está sendo arquivado. Na verdade, esse levantamento feito, ele diz respeito a um período ainda curto, né, de julho a outubro, e a gente ainda não tem uma dimensão sobre quantos desses fatos efetivamente não vão ser levados adiante. O que a gente pode dizer é sobre a primeira medida adotada em relação a essas pessoas na audiência de custódia, que é a garantia de que ela possa responder um eventual processo em liberdade. Mas, como eu disse, isso ainda vai passar por uma análise do promotor responsável por cada um dos casos, né, que pode ou não oferecer uma denúncia, a depender das circunstâncias, se a pessoa possui outros registros, se a pessoa possui antecedentes, a análise da gravidade da conduta, né? De maneira geral, a gente tem falado aí em furtos de gêneros alimentícios, de itens de higiene, mas a depender da quantidade que foi furtada, pode ser que se entenda pela gravidade da conduta. Então, o primeiro crivo será do promotor de justiça em relação ao oferecimento ou não de uma denúncia, e após uma instrução processual garantida o contraditório e ampla defesa, haverá uma avaliação pelo próprio juízo, né, responsável, e eventualmente uma condenação. E a Defensoria Pública, o que ela pode fazer por esse cidadão? A gente sabe que algumas pessoas podem ter sido flagradas nessa situação. É possível receber amparo da Justiça de forma gratuita? Sim, a Defensoria Pública é responsável pela assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que não dispuserem de disponibilidade financeira. Na seara criminal, sobretudo, onde a necessidade de uma defesa efetiva deve ser garantida a todo cidadão, caso a pessoa não tenha um advogado constituído, a Defensoria Pública vai prestar todo tipo de assistência a fim de garantir que sejam respeitados todos os direitos dessas pessoas. Onde solicitar? A Defensoria Pública Criminal de Goiânia fica situada em frente ao Fórum Criminal, ao lado do estádio Serra Dourada. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pelas informações repassadas aos nossos telespectadores. A gente sabe que é uma situação difícil, né, que o país vem atravessando, e cabe agora também a gente exigir dos nossos representantes que eles façam políticas públicas que principalmente acabem com esse tipo de situação em nosso país. Eliara, volto com você aí no estúdio.